Olá, turma, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, na aula de História, nós vamos falar sobre as capitanias hereditárias. Então, é um assunto da unidade 2. Vamos lá. As capitanias hereditárias, com a conquista, as terras onde hoje se localiza o Brasil passaram a ser uma posse de Portugal. Na época, a principal função das colônias era produzir riquezas para a metrópole, Portugal neste caso. Contudo, o Estado português não tinha recursos para explorar o território conquistado. Além disso, o território era constantemente ameaçado por ataques de piratas e por interesses de outros estados europeus como França e Holanda. Diante da ameaça constante de invasão das terras por estrangeiros que também queriam explorar as riquezas do território e não reconheciam o Tratado de Tordesilhas, em 1534, o rei de Portugal decidiu dividir o território americano em capitanias hereditárias. O território foi então dividido em 15 faixas horizontais. Cada donatário recebia sua capitania com a condição de explorá-la com seus próprios recursos. Entre as suas obrigações estavam defender a terra contra a invasão estrangeira, garantir o povoamento e organizar as atividades econômicas. Vamos saber mais algumas coisas sobre essas capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias foram um sistema de administração territorial criado pelo rei de Portugal, Dom João III, em 1534. Este sistema consistia em dividir o território brasileiro em grandes faixas e entregar a administração para particulares, principalmente nobres, com relações com a coroa portuguesa. Este sistema foi criado pelo rei de Portugal com o objetivo de colonizar o Brasil, evitando assim invasões estrangeiras. Ganharam o nome de capitanias hereditárias, pois eram transmitidas de pai para filho, de forma hereditária, né? Isso é o que significa hereditário, passar de pai para filho. Essas pessoas que recebiam a concessão de uma capitania eram conhecidas como donatários. A gente já falou antes, né? Tinham como missão colonizar, proteger e administrar o território. Por outro lado, tinham o direito de explorar os recursos naturais, a madeira, animais, minérios. O sistema não funcionou muito bem, apenas as capitanias de São Vicente e Pernambuco deram certo. Podemos citar como motivos do fracasso a grande extensão territorial para administrar e suas obrigações, falta de recursos econômicos e os constantes ataques indígenas, né? Eles vivem em conflito lá com os índios. O sistema de capitanias hereditárias vigorou até o ano de 1759, né? Quase 200 anos por aí, quando foi extinto pelo Marquês de Pombal. Então, olha aqui o nome das capitanias. Capitanias hereditárias criadas no século XVI. Capitania do Maranhão, Capitania do Ceará, Capitania do Rio Grande, Capitania de Itamaracá, Capitania de Pernambuco, Capitania da Bahia de Todos os Santos, Capitania de Ilhéus, Capitania de Porto Seguro, Capitania do Espírito Santo, Capitania de São Tomé, Capitania de São Vicente, Capitania de Santo Amaro e Capitania de Santana. Então, esse era o nome das capitanias. Vamos ver aqui os mapas. Então, no mapa aqui a gente vê como era a distribuição dessas capitanias. Voltando aqui a falar sobre hereditário, né? O significado é que pode ser herdado, transmitido aos descendentes. E donatário, nobre português, a quem a metrópole doava a capitania hereditária na colônia. Então, esse mapa aqui é de Luiz Teixeira, um cartógrafo português de cerca de 1586. Olha só como era feito naquela época. Eu coloquei aqui esse outro mapa que tem uma visão mais clara sobre como era a distribuição das capitanias, né? Aqui, olha só, Maranhão. Aqui é o nome das pessoas que eram os donos, né, dessas capitanias. Olha o nosso Ceará aqui, como era. Antônio Cardoso de Barros era que tomava conta. No Maranhão era João de Barros e Alves Cunha, segundo Quião, e Fernando Álvares de Andrade. Rio Grande, João de Barros e Alves da Cunha.
primeiro Quião. Itamaracá, Pero Lopes de Souza. Pernambuco, Duarte Coelho. Bahia, Francisco Pereira Coutinho. Ilhéus, Jorge de Figueiredo Correia. Porto Seguro, Pero de Campos Tourinho. Espírito Santo, Vasco Fernandes Coutinho. São Tomé, Pero de Goiás, Góis, aliás. São Vicente, Martim Afonso de Souza. Pero Lopes de Souza, Martim Afonso de Souza. E Santana, Pero Lopes de Souza. Ok? E agora vamos falar de governo geral, né? Então, por que o governo geral? O governo geral veio porque o sistema de capitanias hereditárias fracassou, não deu certo, não funcionou. O Estado português encontrou, então, outra solução para garantir o controle e a defesa do território, que é, que nós falamos antes, o governo geral. O primeiro governador-geral da colônia portuguesa, Tomé de Souza, chegou em 1549. Ele era encarregado de defender a costa e o interior do território contra invasores, garantir o cumprimento da lei, assentar colonos. Vamos logo aqui essa palavra assentar. Assentar significa dar posse legal. Colonos e organizar a administração da colônia. Para isso, ele fundou a cidade de Salvador, primeira capital do Brasil. Olha só, a primeira capital do Brasil foi Salvador, lá na Bahia, no atual estado da Bahia. Com a comitiva de Tomé de Souza vieram os jesuítas, padres missionários que tinham a missão de catequizar os índios, ou seja, convertê-los à fé católica. Acreditava-se que a religião facilitava a submissão da população nativa. Nativa, gente, é que nasceu, tá? Na terra. Então, nesse caso aqui, a população nativa era os índios. Então, a população nativa, a igreja e ao Estado português. Então, eles queriam, com a catequização dos índios, que eles fossem mais submissos, né? Aceitassem o domínio português. Então, essa foi a aula. Vocês agora podem responder as atividades do livro na página 31, ok? Bom trabalho!